Oi, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai aprender a fazer continuação do nosso short. Eu trabalhei aqui por algumas carreirinhas, ó. Ele tá no ponto que eu preciso, tá? Essa medida que a gente vai fazer esse short é até chegar na altura do gancho. Mas como é que eu chego na altura do gancho? A cliente vai ficar sentada, joelhos flexionados retinhos, ó. Dessa forma aqui, tá, ó. Coluna reta e a medida vai ser linha da cintura até a base do bumbum. Você vai ver que tem uma curvinha. Tá vendo aqui onde é a curvinha do bumbum? Vou fazer aquela curvinha. Você vai medir daqui até chegar aqui. Essa é a altura exata para você fazer a extensão do fundilho do seu short. Mas o que seria o fundilho? A extensão de correntinhas que vai no entrepernas para que o seu short não fique apertado. Esse caso aqui, desse padrão de pontos específico, a gente tem que estar nessa carreira reta. Ah, mas por que eu tenho que ir na carreira reta? Porque ele vai funcionar somente se você estiver na carreira reta, tá? Vai ser muito mais fácil você fechar o trabalho, você fechar o seu crochê, se você estiver nessa carreira de linha reta. No meu caso aqui, eu já medi, ó. Tá no ponto que eu falei, tá vendo? Ó, a curvinha do bumbum tá aqui, ó. A curvinha do bumbum tá aqui, ó. Tá vendo? Tá na curvinha, cobrindo a curvinha do bumbum. Agora a gente vai trabalhar o restante do short. Agora vamos aqui. Agora tem que fazer a extensão de correntinhas que vai ir de um lado ao outro. Desse ponto aqui até o ponto do outro lado. Do ponto A ao ponto B. Ponto A vai ser a frente, ponto B vai ser as costas. A questão aqui é o tamanho dessa extensão de correntinhas. Não há uma quantidade exata, obrigatória, que seja ela, tá bom? Então, você pode colocar em centímetros, tá? Todas as vezes que eu falar é em centímetro. Por exemplo, a minha base aqui pode ser... Só um segundo que meu gato tá querendo resolver a porta. As medidas aqui são... Todas as vezes que eu falar medidas, são em centímetros, tá certo? Então, vamos aqui. Essa extensão de correntinhas, ela vai variar de pessoa para pessoa. Como é o segredo? Eu vou pegar a circunferência do quadril, cortar o último número. Por exemplo, deu 128. 128 em quadril. Eu vou riscar o último número, ficou 12, certo? E aí eu vou colocar mais 5. É, mais 5? Não, mais 3. 12. Aí, gente, mais 4, tá? Os 12 centímetros, mais 4. Isso para um tamanho até o tamanho G. Tamanhos acima do G, P e M, a soma mais 4. Reforçando. Circunferência do quadril, risca o último número. Esse total você soma mais 4. Tamanhos P, tamanho PP e tamanho, até o tamanho M. Tamanho G e tamanhos pulsais, mesma coisa. Circunferência do quadril, tira o último número e aí você soma exatamente os 5 centímetros. Ai, deu, sei lá, eu não conheço ninguém com 200 de quadril, mas digamos que eu tenho uma pessoa com 190 de quadril, 180 de quadril, pode ser que tenha, tem. Então, eu conheço uma pessoa que tem esse, mais ou menos esse quadril. É 190, eu vou riscar o zero, fica 19, e vou somar mais 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, vou fazer uma extensão de correntinha de 24 centímetros, tá? Então, vai ser dessa forma sempre. Ah, o meu quadril é 115. Risquei o último número, vou somar mais 5. 15 mais 5, tá? Então, dessa forma você vai fazer a extensão de correntinhas do entrepernas. Desse ponto que eu tô aqui, eu vou marcar o outro lado. Como aqui no caso eu tenho os squares, ficou 3 para um lado, 3 para o outro, fazendo 6, aqui eu vou fazer minhas extensões de correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui do outro lado eu sei exatamente o ponto, ó, esse no ponto baixo. E lembrando que essa quantidade de pontos que você vai colocar aqui na extensão da correntinha, ela deve ser múltipla, tá bom? Do padrão de pontos que você está fazendo. Por exemplo, aqui eu fiz um padrão de base múltiplo de 4. Se fosse aqui múltiplo de 4, essa extensão de correntinha tem que ser múltiplo de 4. Se for um ponto de base 6, eu vou ter que fazer a extensão de correntinha de múltiplo de 6, que é para caber o ponto certinho, tá joia? Como a gente trabalhou até aqui em tubular, eu vou ter que fazer a mesma coisa para cá. Eu vou contar trabalhar na correntinha para ficar em tubular. 1, 2, 3, quarto ponto é aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Cuidado também quando você fizer aqui, por conta do outro detalhe, tá? Cuidado que eu tenho que ter aqui. 1, 2, 3. Vou botar aqui, eita, mas agora aqui ficou feio pro meu lado, porque eu tenho que ir lá do outro lado. Eu poderia ter botado mais pra frente um pouquinho. Só vai caber embaixo da perna, debaixo da perna. É, mais ou menos isso. Eu vou ver se eu consigo puxar ele mais pra frente um pouco. Peraí. Pra ficar só um aqui debaixo da perna. Tenha cuidado também nessa hora aqui, tá bom? Porque se você deixar muito esticado, ele vai encolher. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem pra cima do ponto baixo aqui. No meu caso, só cobrindo embaixo da perna. Vem pra cá. E aí, agora eu vou trabalhar a perna do meu short. Ambas as pernas serão feitas do mesmo jeito. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posso trabalhar com alto duplo? Pode. Recebi uns comentários super fofinhos. Ai, que lindo, amei! Nossa, você vai fazer mais? Vou. E pra próxima semana tem uma surpresa pra vocês. A gente vai fazer uma calça aqui no canal. Outra calça, Glaies? Sim, outra calça, tá? 4, 5, 6, 7. Outra pergunta que me chegou foi com relação a essa quantidade de pontos. Se ele tem que ser ímpar. Sim, o ideal é que esses pontos aqui sejam ímpares, tá? Por que eu tenho que ter essa base de pontos ímpares? Porque essa base de pontos sendo ímpar aqui, quando eu vier fazer outra carreira, que é a que a gente prende no meio, que é o que dá para esse ponto parecer que é um losango mesmo, ele, ao quadrado, pode botar na posição diferente, o que vai fazer isso é porque a gente tem o ponto centro para prender, tá joia? O tamanho da perna do short é você quem determina. Eu não quero uma perna de short muito comprida, eu quero uma perna de short mais curtinha. Então, você não passa muito aqui. Eu vou fazer para minha miniatura apenas essa carreira aqui e já venho com a outra para finalizar. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora aqui eu vou fechar com ponto baixo aqui. Agora eu já vou fechar essa carreira, já vou trocar de cor. Perna 1 tá feita, só faltou uma carreira aqui pra fechar. E a gente vai pro cós na cintura. Prendo aqui em cima com o nozinho inicial. 1, 2, 3, quarto ponto é aqui, ó, ponto baixo. 1, 2, 3, laço minha agulha. Metade de 1, metade de 2, metade de 3, de 4, 5, pelo menos o 5 no ponto certo. 5 é aqui, ó. 5, 6, 7. Fecha. 1, 2, 3. Prendo aqui no primeiro ponto. 3 correntinhas. Novamente. Metade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora é só fechar. Tá relaxando lá na mão da boneca. A gente só fecha 1, 2, 3. Você trabalha. Perna 1 feita, a gente faz a outra peça, a perna que estiver pronta, você só repete o processo. Lembrando que na minha miniatura, eu tô colocando só essas duas voltinhas, porque minha peça é pequenininha, tá? Então, eu não quero que fique muito grande a perna, eu quero um shortinho mesmo. Sabe aquele shortinho bem curtinho, quase tipo um suquine? Então, ele vai ficar bem curtinho mesmo. Fiz uma perna, essa perna não vai ser muito folgada, essa perna vai ser soltinha, vai ficar um pouquinho justa. E outra coisa importante, se você quiser, uma sugestão, você pode deixar ela mais comprida, pode ficar tipo uma bermuda até o joelho, ou mais curta, a escolha é sua. Vou trabalhar essa aqui, trabalharei a outra perna do mesmo modo,
E aí a gente já vai partir para acabamento de cintura. O cropped, eu preciso falar uma coisa para vocês. A parte do cropped eu vou fazer num vídeo separado desse, porque o cropped vai me dar um pouquinho mais de trabalho. É diferente de eu fazer um cropped como esse top que tá aqui, que é um top cortininho. Ele é um top diferente. Ele tem uma base de 2 squares e para cima ele vai subir fechando com um square fechando com um ponto de diminuição. É quase que um top que eu já fiz há muitos anos aqui no canal, que eu chamei na época de top tartaruga, muitos anos. Quando eu comecei o canal, foi uma das primeiras peças que eu fiz aqui no canal. Eu não tinha nem câmera para gravar, vocês terem uma ideia. Eu gravei com o webcam do celular, a webcam do meu notebook. Provavelmente eu vou gravar de novo, ele de novo, mas quem for muito curiosa para o biquíni tartaruga. Eu fiz na época com azul e amarelo, que eram as coisas que eu tinha. Ô, meu filho, sai de cima da linha e vai tomar bem lá embaixo, viu? Você vem só fazer bagunça aqui. 1, 2, 3, acho que até aqui. A gente fecha o ponto, aí fecha tudo. 1, 2, 3. Eu vou fazer toda a volta aqui. Vou fazer a outra perna. E aí eu já volto com vocês com a próxima carreira. Fazendo do outro lado da perna. A outra perna feita pra gente ir para acabamento de cintura. Aqui embaixo, como já tem a informação, muita informação, o acabamento que eu vou indicar é ser somente uma carreirinha de ponto baixo. Não precisa colocar ponto tombadinho, 1001 ponto aqui não, tá? Quanto menos informação você colocar na barra do short, por ele já ter um monte de cores, ele já vai ser um short muito chamativo. Então, quanto menos extra você colocar, melhor, tá? Então, para acabamento de perna, fechei a volta, uma carreira de ponto baixíssimo. 2 correntinhas para subir, 1, 2, aqui, ponto baixo aqui. Se você quiser, a gente tem 3 correntinhas, então respeite a quantidade de 3 correntinhas, tá? Um ponto baixo para cada correntinha de base. 1, 2, 3. Faça também o ponto baixo de cima do ponto baixo. Respeite simples sempre a quantidade de pontos que você tem. Porque se você diminuir aqui, você vai ajustar e aí a tua peça vai ficar com um ajuste. Esse ajuste não é tão interessante pra gente, tá bom? 1, 2, 3. Trabalha a volta com acabamento. Fiz uma perna, trabalha a outra exatamente igual. Terminando de fazer outra perna, a gente vem pra cintura. Só aguentar um segundo que eu já volto com você. Pronto, gente, olha só. Meu shortinho já tem forma, já tem as perninhas. Agora vamos fazer o acabamento da cintura. Todo o acabamento vai ser feito com o fio vermelho. Você pode fazer com o fio da sua preferência. No meu caso, trabalhando com o fio vermelho. Ou um rosa mais vivo, né? Geralmente, quando eu tenho uma emenda, geralmente deixa assim, tá vendo? A emenda aberta. O que eu faço? Eu pego um pouquinho antes. A primeira carreira aqui, para firmar, eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixo. Só para firmar meu trabalho. Em cima dele eu vou passar 2 ou 3 carreirinhas de ponto de casinha. E para finalizar, uma carreira de ponto baixo. No meu caso, a miniatura, para não ficar muito alto isso aqui, e aqui, claro, respeitando tanto de correntinhas que você tiver na base, tá joia? 1, 2, 3. E aí você respeita sempre. Ó, coloquei 4, põe 4, coloquei 5, põe 5, tanto que for. Se você diminuir muito aqui, ele vai fazer... Aqui eu vou prender aqui nessa ponta, na ponta lá do outro lado. Puxa aqui, ponto baixo. Aqui eu vou fechar, eu vou vir direto pra cá. 1, 2, 3. E a gente segue a volta. 1, 2, 3. Só trabalha isso aqui dessa forma por toda a volta, tá já? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Você vai trabalhar isso aqui em toda a sua volta, seu trabalho. Próxima carreira, carreira de casinha, que vai ser onde a gente vai passar o elástico. Ou, no caso, o fitilho, né, para a miniatura. Se você quiser, pode passar o fitilho ou pode passar o elástico, se for o caso, você põe na última carreira, que é a carreira que você recobriu o ponto alto, tá? Se você achou que esse ponto aqui já tá muito alto, você já pode cobrir o elástico aqui dentro. Não precisa fazer aquela pala, a pala como eu tô fazendo, eu vou fazer não, tá? Por que eu coloco respeitando tanto de pontos baixos para o tanto de correntinha que eu tenho? Simples, se eu colocar menos ponto, eu vou ajustar. Se eu colocar mais ponto, ele também não vai alargar. Então, o ideal é que fique sempre o mesmo tanto. Que a gente fecha a volta. Agora, vou fazer 3 correntinhas, 4, 5 para subir. E vamos fazer a volta de casinhas. Uma casinha para cada volta, na volta inteira. No caso, para um tamanho, você vai fazer umas 3 a 4 carreiras de casinha, tá? Na minha miniatura é só uma.
Aí em cima dela eu passo uma carreira de ponto baixo, só pra finalizar. Essa carreira de casinha aqui, a última de cima vai ser de eu amarrar, eu botar o fitilho pra ajustar na cintura. Depois disso aqui, é só a gente ir para o top, que é o vídeo de amanhã aqui no nosso canal. Bom, terminada a fase do short e do top, a gente vai pegar um outro projetinho na próxima semana aqui no canal, que é uma calça em crochê, um conjunto de calça e blusa maravilhoso em crochê para vocês. Tá fazendo muito sucesso uma calça que ela fica com abertura na frente, em cima da perna, como se fosse uma fenda que a gente costuma colocar em alguns vestidos. E eu quero fazer uma com vocês, já faz muito tempo que eu projetei uma. E eu não tinha trazido no canal porque eu não tinha tido ideia. Eu fiquei assim, será que eu faço? Será que eu não faço, né? Então, não tinha achado tão interessante. Aí começaram a me pedir para ensinar a fazer a calça. Calma, vamos fazer mais uma calça pro canal para vocês aqui. E é isso. Mas claro, reforçando, a gente vai trabalhar em miniatura, tá? Tamanho real nem tão cedo, porque dá trabalho falar para vocês, de coração. Dá mais trabalho fazer pequeno do que fazer grande. Porque olha o tamanho desse negócio aqui. Mal cabe meus dedinhos, então fazer grande é 10 vezes mais fácil. Terminando de fazer a volta, próxima carreira é só uma carreirinha de ponto baixo ou de ponto alto para você finalizar a volta, fazer o acabamento. E aí você já vai partir para outra para finalização. Cheguei aqui, ó. Terceira correntinha de baixo para cima, que é daqui, ó, você fiz e remata. 2 correntinhas para subir e acabamento sempre respeitando 2 pontos baixos para cada ponto de base. Também trabalhando em cima dos pontos altos da casinha, tá joia? Isso é muito importante lembrar vocês. Trabalharemos toda a volta. Quando você tiver finalizado aqui, aí você vem com um fitilho e amarra na cintura. Eu vou terminar essa carreira de ponto baixo e já venho passando no fitilho e amarrando na cintura para vocês darem uma conferida. Mas para determinar frente e costas, emparelhe as 2 perninhas aqui. Você emparelha aqui, ó. Tá vendo aqui no fundo das pernas? Você vai emparelhar as 2 perninhas e puxar. Parte mais alta, costas, parte mais baixa, frente. Então aqui, ó, você vai ver a diferença. Tá vendo aqui? Tem a diferença, ó. Essa parte ficou mais baixa, a parte da frente, essa parte é mais alta, a parte de trás. É aqui onde vai ficar o amarradinho do fitilho. Eu vou fazer o acabamento de ponto baixo aqui na volta e já venho com vocês. Prontinho, vamos lá? Aqui é a parte da frente. Vou passar logo o fiozinho para ficar mais fácil para mim e para vocês também, tá? Marquei o centro como sendo desse ponto. E agora é só você dar a volta. Geralmente, quando não tem um detalhe na frente, um botão, alguma coisa assim, o short não é aberto, geralmente eu coloco o fitilho para ficar marcando a frente. E as casinhas são ótimas pra gente fazer esse trabalho aqui, ó, de passar o fio por dentro, ó. É bem mais prático assim. Só passar o fitilho por dentro. Nesse caso aqui, o meu shortinho, como ele é miniatura, eu não coloquei elástico. Mas aí a minha sugestão é coloque o elástico se você tá fazendo para um tamanho real. Eu tô fazendo para um fioane. Um elástico de 1 centímetro, mais fininho, vai funcionar. Tô fazendo com um fio charme. Um elástico mais grosso, até aquele de 5 centímetros, mas de... 2,5, talvez funcione. Mas tente usar um elástico que seja mais resistente. Quanto mais grossa for a linha, mais pesado vai ficar teu short. Então, o cuidado que você tem que ter é somente esse. Não colocar um elástico que vai suportar o peso do crochê. Dá licença, Curió. Vamos vestir o shortinho, tá? Passa o shortinho nas perninhas. Esse ficou bem justinho mesmo. Ele ficou bem justinho. A gente ficou... da sensação que eu tenho que ele ficou apertado até demais. Aqui eu vou fazer o ajuste na cintura. Ó. Miniatura é um lugar sério, viu? Ele ficou um hot pants quase, mas justinho na perna. É só ajustar aqui a cintura como você achar. Ó o bumbum como ficou bem feitinho, tá vendo, ó? Na frente, ó. E esse aqui tá feito o nosso short. Tá da cintura meio franzidinha. E fica meio, sabe aquela partinha meio soltinha pra cima, tá vendo? Ficou assim. E aí, curtiram o nosso shortinho? Dica de hoje foi o shortinho, ó. Ficou com a perninha legal, aqui não ficou muito apertada.
Ficou bem justinho no quadril. Ele poderia ter ficado um pouco mais baixo, porque eu aumentei, não precisava ter feito, dava ter colocado ele lá nessa carreira de vermelho, mas eu vou deixar a carreira de azul no ponto. E quando você fica de pé assim, vai bem juntinho, ele parece uma saia. Quando você abre, é um short. Olha as costas, como ele ficou bem feito, ó. Tá vendo? Não ficou puxando em cima nem embaixo, ficou perfeitinho o fundinho do short. Bom, o vídeo de hoje era isso pra vocês. Aprendemos a fazer mais um short. Amanhã, sábado, amanhã tem live aqui no canal. E segunda-feira a gente volta fazendo o top, que vai ser o sucesso a companhia desse short. Gente, semana que vem, na terça-feira, eu vou fazer exame com oftalmologista. Então, provavelmente não vai ter vídeo. Se for qualquer coisa, eu vou ter se eu conseguir gravar amanhã durante o dia o vídeo de terça-feira para já deixar antecipado, deixar programado, tá joia? Então é isso. Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã. Tchauzinho.